A compreensão do invisível como substância de toda forma é vital para a obtenção da consciência espiritual, e à medida que essa compreensão aumenta, a confiança no infinito invisível cresce e nosso amor, ódio ou medo daquilo que é exterior diminui. Vemos o infinito invisível como lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixamos de nos preocupar com a forma, seja ela pessoa, coisa ou condição, pois ela é apenas o resultado natural da atividade da lei e da causa invisíveis. Cada questão da vida é determinada não pelas condições e coisas externas, mas pela nossa consciência. Por exemplo, o corpo por si só não tem poder, não tem inteligência e nem é responsável por suas ações. A mão permanece exatamente onde está para sempre, a menos que algo a comande, e esse algo chamamos de eu, o qual determina como essa mão será usada, uma vez que ela não pode determinar nada por si mesma. Ela existe como efeito ou como forma que responde a um comando, e por ser veículo ou ferramenta, ela nos obedece, e assim lhe atribuímos utilidade. Esse conceito pode ser aplicado a outras partes do corpo. A consciência que originalmente formou o corpo o mantém e o sustenta. Deus nos deu domínio através da consciência, e essa consciência, que é o princípio criativo do nosso corpo, também é a sua sustentação e o princípio que o mantém. Assim que compreendemos esse princípio, alcançamos o princípio da vida. Literalmente, o reino de Deus está dentro de nós. Literalmente, a lei da vida, a substância, a atividade, a direção inteligente da vida está dentro de nós. Se pudermos provar que 12 maçãs vezes 12 maçãs são 144 maçãs, podemos provar que 12 vezes 12 são 144, sejam maçãs ou pessoas. Se pudermos provar de uma única maneira que o reino de Deus está dentro de nós e que a vida, a atividade, a substância, a harmonia de nosso ser são determinados por essa lei, não teremos dificuldades em aplicar esse princípio a cada fase de nossa vida, na saúde do corpo e em todos os relacionamentos. O segredo se encontra na palavra consciência, uma vez que o conhecimento intelectual de que Deus é tudo não tem nenhum valor, pois a verdade só tem valor à medida que a compreendemos. Assim, ela passa a ser consciência espiritual. Só quando temos a consciência da presença e da atividade de Deus, isso faz sentido para nós. Deus é amor, Deus é vida, Deus é espírito, Deus é tudo. Isso é verdade tanto para os santos quanto para os pecadores, para os jovens ou para os velhos, judeus ou gentios, orientais ou ocidentais, negros, amarelos ou brancos. Não existem exceções para Deus, pois Ele não faz acepção de pessoas. Não há como Deus ser deixado de fora do seu próprio universo, porém, nós podemos deixar a nós mesmos de fora deste universo. Que Deus é e que existe um Deus não há nenhuma dúvida. Um Deus infinito em sua natureza, eterno, universal, impessoal, imparcial e onipresente. Mas como podemos nos servir do que é Deus? Como podemos trazer o que sabemos a respeito de Deus para a nossa experiência individual? Para ilustrar, voltemos ao campo da música, cujo princípio é absoluto. Contudo, caso não o entendamos e os sons produzidos se tornem uma confusão de ruídos dissonantes, o princípio não deixa de existir. É necessário que nos dediquemos mais diligentemente a praticá-lo para nos tornarmos eficientes em sua aplicação. Assim deve ser em nossa experiência com Deus. Deus é, e Deus está aqui e agora, mas Ele está disponível apenas à medida que compreendemos e nos dispomos a aceitar a disciplina necessária para obtermos a mente que estava também em Cristo Jesus. De nada adianta sentar e implorar: ó Deus, quando é que você vai agir em minha vida? Aceite, Deus é bem, Ele já fez sua parte.
Obrigado, Deus, por esse princípio estar disponível o tempo todo. Mostra-me o que devo fazer para utilizar este princípio, este amor, esta vida, este corpo imortal. Quando alcançamos esse estado de prontidão, começamos a trilhar o caminho que leva à consciência espiritual. A consciência espiritual é alcançada através da atividade da verdade na consciência fundamentada nas citações bíblicas ou declarações dessa verdade. Quanto mais lemos e ouvimos sobre a verdade, mais ativa ela se torna em nossa consciência. Assim, aprendemos a habitar na palavra e damos o primeiro passo no caminho. O segundo e mais importante passo é ser capaz de perceber nossa verdade interna, sendo receptivos e sensíveis à verdade que brota dentro de nós. Então não pensamos, lemos ou ouvimos a verdade. Na realidade, nos conscientizamos da revelação da Palavra de Deus em nós, porque o ouvido e o olho internos se desenvolvem assim que conhecemos e habitamos na letra da verdade. A letra da verdade é feita de declarações, citações e palavras, mas nenhuma por si só é poder. O único poder é o próprio Deus. É como se as cortinas das janelas estivessem fechadas e nós falássemos a tarde toda sobre a luz solar. O que é, o que faz e como podemos usá-la. Então, depois de várias horas, alguém ceticamente comentaria: mas ainda está escuro aqui. Depois de toda essa conversa sobre a luz, continua escuro aqui. Sim, ainda está escuro, e escuro permanecerá até que abramos as cortinas. Assim também se pode falar sobre a verdade, ler sobre a verdade, estudar a verdade, e nem uma vez sequer sentir a luz, nem uma vez sequer sentir a presença e o poder de Deus, a menos que demos o passo final para a abertura da consciência à presença dele. Quando a verdade vem à nossa consciência de dentro do nosso próprio ser, passamos do intelectual para o espiritual. Essa é a fase mais importante da atividade da verdade na consciência. O segundo passo, aquele que leva a um estado de consciência em que somos receptivos e sensíveis à pequena voz silenciosa dentro de nós, não pode ser dado, a menos que o primeiro já tenha sido dominado, isto é, a letra da verdade tenha sido conhecida. Todos os anos que uma pessoa passa lendo a respeito, ouvindo ou pensando sobre a verdade, frequentando cultos, palestras ou aulas, são importantes para atingir o ponto de onde a inspiração flui de seu próprio ser. Geralmente, essa inspiração só vem depois do total aprofundamento da letra da verdade. Jesus nos pediu que deixássemos que suas palavras permanecessem em nós. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos. Viver nessa verdade, habitar na palavra, significa dar frutos abundantes, ou seja, viver uma vida harmoniosa e espiritual. Mas se esquecemos de viver e de habitar na palavra e deixá-la habitar em nós, nos tornamos ramos cortados e murchos. Como podemos permanecer na palavra se não a conhecemos? Temos que conhecer e aprender o que é a letra da verdade. Permaneçamos em meditação até o momento em que possamos sentir a consciência espiritual interior, isto é, a compreensão. Aí saberemos que atingimos o Espírito da verdade, que estamos conscientes da verdade, que é a palavra de Deus, e essa palavra é poder. Todo aquele que deseja ardentemente compreender a Deus consegue, pois a graça de Deus garantirá essa compreensão. Pode-se conhecer toda a letra da verdade e mesmo assim ser um ramo que murcha. É preciso que permaneçamos na palavra e deixemos a palavra e o Espírito de Deus habitar em nós. A palavra habita em todos os homens, mas a maioria é tão inconsciente disso quanto do fato de que há sangue correndo em nossas veias. Deus está conosco, sua presença preenche todos os espaços e seu Espírito habita em nós. Mas quantas pessoas realmente sentem essa presença?
Falamos, lemos, oramos, teorizamos a respeito desse assunto, mas não o experimentamos. É preciso que tenhamos consciência e real percepção da presença. Todas as vezes que nos livramos do ódio, da inveja, do ciúme, da maldade, do egoísmo, da autoglorificação, do preconceito e da intolerância, abrimos espaço para o Espírito de Deus, uma vez que Deus não pode habitar no meio disso tudo. Enquanto esses sentimentos estiverem presentes em nossa consciência, será necessário permanecer na verdade e deixá-la habitar em nós, até o momento em que o Cristo estiver tão vivo que tais pensamentos mortais não mais nos atingirão. Assim, o Espírito de Deus habita em nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Na maioria dos ensinamentos religiosos aprendemos que o Espírito de Deus está em toda parte, mas isso não é verdade. Se assim fosse, seríamos livres, saudáveis, ricos, independentes, alegres e harmoniosos. Não, o Espírito de Deus está presente somente onde ele é percebido. É necessário que sintamos a presença real de Deus para possuirmos esse Espírito. Não basta abrir a janela e dizer que a eletricidade está em toda parte. Ela está, mas não terá nenhuma utilidade se não estivermos conectados a ela. Assim é com o Espírito de Deus, que no sentido espiritual absoluto está em toda parte, mas só será eficaz em nossa experiência à medida que for percebido. O aprendiz da sabedoria espiritual não pode passar o seu dia satisfeito porque leu uma verdade de manhã ou porque ouvirá outra à noite. A atividade consciente da verdade deve estar presente o tempo todo. Isso não significa que precisamos negligenciar nossos deveres e atividades diárias, mas sim que precisamos treinar nossa mente a fim de manter alguma área na consciência sempre conectada à verdade. Quando olhamos para as formas da natureza, como árvores, flores e oceanos, ou mesmo as pessoas, encontramos um pouco de Deus em cada experiência e assim habitamos na palavra. O objetivo está muito perto de nós, mas por mais perto que pareça, está muito distante, porque a cada desafio superado, outro se segue. À medida que avançamos em nossa busca, podemos medir o nosso progresso desta forma. Vemos o horizonte diante de nós e temos a sensação de que há apenas uma curta distância a percorrer. Às vezes, poucas semanas ou meses são necessários para se alcançar este horizonte e o mundo inteiro do Espírito se expandir diante de nós. Nesse momento, acreditamos que realmente entramos no reino dos céus, e realmente entramos, mas por poucos dias. De repente, nós nos acostumamos a essa luz e nos damos conta de que outro horizonte nos impele adiante. Outro avanço deve ser percorrido passo a passo e novamente seguimos em frente. É importante aprender tudo o que pudermos sobre a letra correta da verdade, compreender todos os princípios e então praticar até passarmos do conhecimento intelectual à consciência interior. Construímos nossa fundação sobre princípios específicos, alguns encontrados nas escrituras cristãs, hebraicas ou orientais. Outros não são encontrados em forma escrita, no entanto, são conhecidos por todos os místicos do mundo. Quanto mais avançamos neste trabalho, mais necessário se torna que saibamos cada um desses princípios, que formam a base de nosso entendimento. Eles devem se tornar tanto parte de nós que quando nos deparamos com um problema, não precisamos pensar neles conscientemente. Por exemplo, depois de passar muitos anos estudando e praticando, os matemáticos podem resolver problemas sem precisar sequer papel e lápis para os cálculos. Arquitetos podem esboçar uma bela casa em pouco tempo, usando sua capacidade e conhecimento. Advogados experientes tornam-se tão familiarizados com os estatutos e decisões judiciais
que passam a conhecer a lei que se aplica a cada caso, ou sabem onde encontrá-la quase imediatamente. Mas se algum deles fosse questionado quanto ao seu conhecimento, provavelmente diria: faz 20 anos que estudo tudo isso. Assim é conosco. Cada vez que somos chamados para ajudar, Deus coloca as palavras necessárias em nossa boca. Às vezes não há nenhuma palavra, apenas um sorriso. Para uma pessoa com dificuldades financeiras, pode significar: filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Para alguém se sentindo só: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Para quem luta contra problemas físicos: tu és tudo. Para alguém que se sente culpado: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Se procurarmos entender a verdade por trás dessas questões, com o passar do tempo teremos todas as respostas disponíveis para o uso imediato. Depois de anos contemplando Deus e suas coisas, meditando e comungando com Ele, não precisamos mais nos preocupar com as coisas deste mundo. Quando surge uma questão, a resposta certa é imediatamente revelada, pois a atitude de escuta e de espera desenvolvida através da meditação cria um vácuo onde Deus rapidamente traz tudo o que seja necessário: sabedoria, poder ou graça. É necessária a compreensão dos princípios da vida espiritual, isto é, o conhecimento da letra correta da verdade. Esse é o alicerce fundamental para que possamos compreender por que e para onde estamos indo e qual é o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É necessário saber essas coisas para não nos apoiarmos numa fé cega que em um momento ou outro poderá nos abandonar. E também para não entrarmos num estado de caos mental, confiando em uma coisa hoje e em outra amanhã, nunca chegando à compreensão do que realmente é. A vida espiritual não pode ser construída sem a compreensão de Deus, da natureza e do caráter de Deus, da natureza da lei de Deus e da natureza do ser de Deus. Leia e aplique à sua vida passagens bíblicas que incorporem princípios espirituais. Levante-os como uma bandeira na presença de toda e qualquer forma de discórdia, até que esses princípios se tornem automáticos. Isso é habitar no lugar secreto do Altíssimo, vivendo, nos movendo e tendo nosso ser continuamente na consciência de Deus. Não apenas por alguns minutos durante a leitura de um livro ou durante uma palestra. Apesar dos apelos deste mundo, devemos parar em intervalos frequentes durante o dia e durante a noite para a prática da presença. Isso não precisa interferir em nossas atividades diárias, nem significa que devemos parar o que estamos fazendo. Cozinhando ou cortando grama, podemos manter nossa consciência aberta a Deus o tempo todo, lembrando que minha graça te basta. Na rua, nas lojas ou no nosso carro, lembramos que o Espírito do Senhor está sobre mim, e esse Espírito é paz, alegria para mim e para todos aqueles que vêm à minha consciência. É importante nos lembrarmos conscientemente a qualquer hora do dia de que o objetivo da vida é atingir a mente que existia também em Cristo Jesus. O objetivo da vida espiritual é atingir a consciência de Deus vivendo, nos movendo e mantendo nosso ser na eterna consciência da presença de Deus. É necessário entender claramente que toda sabedoria espiritual é composta de duas partes. Primeira, conhecer a verdade, e segunda, ter dentro de si mesma a mente que existia também em Cristo Jesus. Conheça os princípios específicos da verdade presentes nesse livro e viva de acordo com eles. Escolha algum e carregue-o com você por uma semana ou um mês. Depois escolha outro e viva com ele, usando-o como parâmetro para entender cada experiência sua.